Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, sábado, dia 5 de outubro. A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Que alegria estamos juntos mais uma vez, falando de Deus e falando com Deus. Aproveitando esses minutos para que nós tenhamos assim um diálogo com o Senhor. E falando com você, certamente você também estará unida ao Senhor nesta hora. Nós queremos consagrar esse nosso encontro, este nosso programa à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e a Mãe de todos nós. E queremos iniciar então invocando sobre nós, sobre nossa casa, sobre a nossa família, a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje, o Salmo 90, o Salmo 68, os versículos de 33 a 34, nos dizem assim: Ó vós humildes, olhai e alegrai-vos, porque buscais a Deus, reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve as necessidades, o Senhor ouve os necessitados e o seu povo cativo não despreza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós tenhamos o nosso coração humilde, porque os humildes, eles sempre se alegram. Os humildes abrem a possibilidade do Senhor realizar a sua obra em suas vidas. Por isso, vamos escutar o que nos diz o Evangelho do dia de hoje, no dia de São Benedito. Benedito significa abençoado. Então vamos ouvir, está em Lucas 10, de 17 até o 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos são submetidos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado. Foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que vós vedes e escutais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós falávamos anteontem sobre os 72 discípulos que foram enviados de 2 a 2 para anunciar o reino de Deus, para proclamar a paz do Senhor em todas as casas, em todos os lugares. Veja que hoje esses 72 discípulos, eles voltaram alegres porque os demônios lhe eram submissos.
E então o Senhor disse para ele: não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Irmãos, o Senhor, nesse segundo momento, nessa segunda perícope, nesse segundo recorte do Evangelho de hoje, Jesus exulta de alegria no Espírito, porque o Senhor, o Pai, esconde as maravilhas daqueles que são sábios e inteligentes, daqueles que se acham, e as revelam, então, aos pequeninos, aos simples, aos humildes. Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas quiseram ver o que nós vemos, mas não conseguiram ouvir não conseguiram ver o que nós vemos e não conseguiram ouvir o que nós ouvimos em nossos dias. Deus tem agido, irmãos, poderosamente no nosso meio. Deus tem agido poderosamente em nossa vida. E muitas vezes nós não experimentamos desse poder de Deus, dessas maravilhas de Deus, porque o nosso coração está petrificado, o nosso coração está endurecido. Muitas vezes nós nos achamos conhecedores, nos achamos sábios, mais sabidos do que os outros, e nós então passamos a ter uma autossuficiência. E nós então não permitimos que a graça de Deus venha em nosso auxílio, penetre o nosso coração. Irmãos, é preciso que nós tenhamos na mente e no nosso coração, na alma e no espírito, que não basta sabermos tudo. E nem precisamos saber tudo. Claro que é bom nós sabermos, nós precisamos buscar o conhecimento, mas só isso não basta. Porque o conhecimento, a sabedoria humana, ela muitas vezes, ela nos fecha para a graça de Deus. O mais importante, irmãos, é a nossa simplicidade, a nossa humildade, a nossa abertura de coração. O mais importante não é saber tudo, porque, como diz na palavra mesmo, a letra é morta, o espírito é que vivifica. Mas é preciso nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que dá vida. Quando nós sabemos tudo, nós passamos a viver desta autossuficiência, como diz, não dependemos dos outros, nem mesmo de Deus. Se eu soubesse tudo, irmãos, hoje eu não teria me assentado, orado, refletido para poder falar essas poucas palavras para você. Eu pegaria a Bíblia, viria aqui e falaria e tudo bem. Mas eu preciso conhecer muito mais do que aquilo que está escrito. Preciso conhecer aquilo que está no coração de Deus. E como é bom, irmãos, ter essa experiência da presença de Deus, ter essa experiência do poder de Deus em nossa vida. Assim o nosso espírito se alegra de fato. Como disseram, os discípulos, Pai, como diz Jesus, Jesus que disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. O Senhor tem falado para nós nessa semana que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças, aqueles que se fazem pequenos. Hoje, irmão, como eu disse no início,
nós celebramos o dia de São Benedito. Como eu disse, Benedito significa abençoado. São Benedito, o negro, o mouro, ele era filho de escravos etíopes. E seus pais, eles não queriam ter filhos justamente para não colocar no mundo mais um escravo. E o senhor desses escravos, dos pais de São Benedito, ao saberem disso, então disse para eles: se vocês querem ter o filho, que vocês o tenham, e vocês ganharão a liberdade. E eles assim fizeram. E aí nasceu Benedito. E ele nasceu, foi educado no cristianismo, e ele também foi, quando criança, ele cuidava das ovelhas e sempre aproveitava os momentos, até mesmo que ele estava cuidando das ovelhas, para rezar o rosário que ele aprendeu com sua mãe. E ele foi para o mosteiro franciscano. Ele foi para esse mosteiro franciscano como monge e também com uma função secundária, que era ser cozinheiro. E ele fazia da cozinha um santuário de oração e fervor. Sempre alegre, com mansidão, ele conquistava a todos com a sua comida saborosa, com sua simpatia. Veja que o santuário pode acontecer em todos os lugares, até mesmo na cozinha. Quantas mães, quantos pais, quantas pessoas que podem fazer da sua casa um santuário. Fazer com que as pessoas se sintam bem, fazer com que as pessoas se sintam agraciadas. E ele, São Benedito, ele tinha tanta sabedoria de Deus, ele era analfabeto praticamente. Mas os teólogos vinham conversar com ele para aprender. Ele tinha a ciência, o dom da ciência e o dom da sabedoria. E suas últimas palavras: Jesus, Jesus, minha mãe, Doce Maria, meu pai, São Francisco. E ele então foi canonizado em 1817. Viveu entre 1526 e 1589. Irmãos, que nós possamos aprender também com São Benedito, fazer da nossa vida um santuário. Aonde nós estivermos, fazendo o que fizermos, sejamos simples, humildes, simpáticos, façamos com amor, conquistemos as almas e as pessoas para Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Que Ele derrame chuvas de bênção e também a chuva para que as nossas águas possam voltarem, para que os nossos rios ressuscitem, para que os nossos animais, as plantações e todos nós tenhamos água. Água é vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Prepare-se, amanhã é o dia do Senhor. Fique em paz.